A ONU News entrevista hoje a chefe da delegação de Moçambique, Verônica Macamo. Obrigada pelo seu tempo hoje. Podemos começar com a primeira pergunta? Essa é a primeira assembleia depois da crise da pandemia de Covid-19. Qual que é a mensagem que a senhora tem para esse momento? Bom, foi bom ser a primeira em que efetivamente se criou condições para que houvesse uma participação presencial, embora também tenha-se criado condições para haver uma participação virtual. Digamos, a combinação híbrida de virtual e presencial, penso que foi muito boa. Nós aqui trouxemos a mensagem de esperança de termos um país livre da pobreza, termos um país livre de desigualdades, um país livre de discriminação, um país livre dos efeitos negativos do Covid-19, um país resiliente às mudanças climáticas. E foi bom partilhar experiências, partilhar conhecimentos, ouvir também outros países o que pensam sobre os desafios que nós temos de momento, que não são desafios fáceis. Mas, fundamentalmente, o que podemos dizer é que foi uma boa participação. De facto, é a primeira vez, mas eu já estive no mesmo pódio onde estive a falar, pelo menos 2 vezes, quando era presidente da Assembleia da República, portanto, quando foi da emissão do parecer dos presidentes dos parlamentos sobre os objetivos de desenvolvimento do milénio e depois sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas foi uma coisa diferente, porque vinha também numa qualidade diferente. A escola foi uma escola muito funcional, no sentido de que transmitiu conhecimento e permitiu também que pudéssemos transmitir a nossa modesta experiência. Em breve a senhora vai se encontrar com o secretário-geral. Quais serão os temas que vocês vão abordar? O que vamos transmitir ao secretário-geral, primeiro vamos felicitá-lo, porque efetivamente ele foi eleito e da forma como nós todos vimos a sua eleição, acalenta-nos, ou melhor, orgulha a nós, os países membros da CPLP, porque é fruto do trabalho, é fruto de uma liderança muito comprometida, é fruto de um trabalho abnegado. Portanto, vamos felicitá-lo. Vamos também aproveitar, agradecer os esforços da ONU, tanto nos esforços gerais que nós estamos a desenvolver, normalmente ao combate ao terrorismo. Estamos a receber muito apoio que é para fazer face à emergência sem precedentes que estamos a ter no país. Também temos recebido da ONU o apoio para o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração no âmbito do acordo de paz definitiva que celebramos como governo com a Renamo. Também temos tido muito apoio no âmbito do desenvolvimento, portanto, do nosso país. Então vamos aproveitar a oportunidade para agradecer à ONU através do Sr. Secretário-Geral. Vamos também falar da situação de forma breve, a situação política, econômica e social do país. Falaremos um pouco do Covid-19, que já falamos ontem, e talvez alguns detalhes sobre o terrorismo. Fundamentalmente, vamos tratar desse assunto. Sobre o Conselho de Segurança, o que motiva a Moçambique a entrar no próximo biênio? Bom, a paz e segurança, ou melhor, tanto a paz e segurança para Moçambique são, portanto, a nota dominante da política externa moçambicana. Nós prezamos, portanto, a paz e segurança para o nosso país, para a região, para o continente e para todo o mundo, porque a paz e segurança são os elementos fundamentais para o desenvolvimento, e o desenvolvimento é que propicia o bem-estar das populações. E o que nós queremos é que esse mundo seja um mundo onde todo mundo se sente bem a viver, tanto nele, tanto um melhor sítio para se viver, como eu costumo dizer. Também dizer que nós olhamos para as Nações Unidas como uma organização primária ou principal no combate, portanto, aos malefícios ligados à falta de paz e à segurança no mundo. Também move-nos o desiderato de partilharmos a nossa modesta experiência, mas que efetivamente tem alguma longevidade. Nós temos resolvido como país nossas diferenças, temos também consolidado a nossa paz com o recurso ao diálogo.
portanto, tem sido a arma fundamental dos moçambicanos. A nossa liderança sempre optou ou escolheu o diálogo como a arma principal. Eu acredito que se houvesse no seio dos terroristas alguém que dissesse, olha, eu sou, e sabermos efetivamente quem é aquele que representa os terroristas, provavelmente não teríamos. Como sabe, o terrorismo move-se com outros condicionalismos, nunca há cara do verdadeiro chefe, a gente só vê os efeitos, vê aqueles que estão no terreno e sabemos que não são aqueles que movem, portanto, aquela descontinuidade que está a acontecer, porque aquelas pessoas, algumas delas nem têm o que comer, mas são portadores de armas, são portadores, portanto, de tecnologias que efetivamente não podem estar ao seu alcance sem que haja alguém por detrás, portanto, como se chama, como um mandante para que aconteça aquilo na nossa terra. Portanto, gostaríamos de facto de dar essa contribuição e pensamos que vamos partilhar. Também temos a experiência de Onimós. Como sabe, o Onimós esteve em Moçambique e temos boas recordações de Onimós, porque permitiu, de facto, acelerar o processo da paz e deu aquele acolhimento necessário para que as coisas pudessem, portanto, correr bem. Quando se sai de um conflito, todos nós sabemos que há sempre desconfianças mútuas, etc, etc. Mas quando há uma força que puxa, isso ajuda em grande medida. É verdade que a força do povo, a força da liderança moçambicana contou, mas foi bom termos a ONUMOS para efetivamente nos ajudar nesse processo de aproximação, de efetivamente avançarmos com determinação para algum convívio mais são, mais salutar. Como sabe, de 1992 a 1994, convivemos com o Onimós. É uma experiência, portanto, para transmitir aos países que ainda não conviveram com o Onimós, e também vamos trazer essa experiência que nós temos e como efetivamente gerimos para a comunidade. Vamos trazer a nossa modesta contribuição. Vamos falar mais um pouquinho sobre Covid-19. Quais são as lições que o país aprendeu nesses últimos 18 meses de pandemia? Bom, a grande lição foi, de facto, nós termos começado cedo. Quando nós tomamos as medidas de prevenção, ainda não tínhamos nenhum infectado em Moçambique. Portanto, falava-se de que havia Covid, já havia informação. Nós começamos a disseminar a informação junto da população. Portanto, dissemos efetivamente que era importante acatar as medidas, portanto, medidas de lavar as mãos, de higienização das mãos, do uso da máscara, o distanciamento. Portanto, fomos trabalhando nesse sentido. E quando chegou a doença, é verdade que doença é doença, sempre a gente, sobretudo esta que é nova, né? Sempre há alguma coisa que nós aprendemos, mas a população já tinha alguma lição, com alguma solidez aprendida. E também criamos condições para que os nossos hospitais pudessem ter unidades que só tratassem da Covid-19. Por causa da transmissibilidade, por causa de ser uma doença transmissível, é preciso criar essas condições. E criamos em todas as unidades sanitárias do nosso país, desde a maior unidade até as unidades, portanto, de pequena dimensão. E isso funcionou. Funcionou, também criou-se um processo de seguimento. Tanto sabia-se que aquela pessoa estava com Covid e fazia-se o rastreio para ver quem foram as pessoas que estiveram ligadas àquela pessoa. Isso ajudou em grande medida, porque permitiu ir isolando, portanto, os casos positivos e permitir também o tratamento daquelas pessoas para que se pudesse salvar vidas. Então, essas são as grandes lições. Outras lições que podemos dar, modestas lições, digo, é que nós fomos tomando medidas à altura da envergadura no sentido de maior ou menor, portanto, gravidade da doença. Sempre que tivemos números a elevarem-se, tomamos medidas. Encerramos as praias, fechamos as igrejas, fechamos as mesquitas, reduzimos, portanto, a circulação de pessoas, portanto, durante um certo período. Houve uma altura que reduzimos até para 21, portanto, a circulação das pessoas, portanto, das 21 até às 4 da manhã, ninguém circulava. Agora, portanto, agora passamos para as 22, mas tudo no sentido de tentar limitar. Portanto, o mercado informal praticamente teve que ser encerrado porque era preciso ter cuidados. Não, nós sabemos que aquelas pessoas precisam daquilo para viver, mas era necessário ter esse cuidado para garantir a vida das pessoas. Tomamos medidas por causa disso também, de apoio à população vulnerável. Portanto, demos algum valor. Portanto, nós todos sabemos que a Covid tem uma associação intrínseca entre, portanto, a imunidade do organismo, não é? E os efeitos da doença. Era necessário encontrar uma forma de
garantir que as pessoas tivessem, portanto, um corpo robusto, portanto, com capacidade de aguentar a doença e superar a doença. Então fomos fazendo isso, mas também fomos dando explicações sobre o que se come, sobre a importância do coisa da vitamina D que emana do sol, ou então emana do coisa, como chama, de coisa de suprimentos. Então fomos disseminando tudo o que é informação para ajudar as populações. E pensamos que isso nos ajudou. Às vezes doeu um bocadinho mais. Não é? Eu casei uma filha, por exemplo. A minha filha só teve 20 pessoas para participar no casamento. Mas os jovens estavam. Estou a falar de mim para dizer que todos os moçambicanos que tiveram os filhos e filhos de familiares que casaram naquela altura só podiam ter 20. E eram 20. E não era um problema de polícia, era um problema de responsabilidade também. Claro, era preciso pôr a polícia a tomar, portanto, diligências para que as medidas fossem cumpridas. E foram cumpridas. Agora, com a vacina também, praticamente muita gente já aderiu à vacina. Temos pouco conhecimento de pessoas que dizem não, há um ou outro que diz que é testemunho de Jeová ou aquilo, mas o nosso trabalho tem sido no sentido de que, olha, esta é a solução. Vais poder ter tentado contrair o Covid, mas pelo menos o seu corpo fica mais forte, fica imune, pelo menos ao nível de, mesmo quando tem a doença, não ter efeitos tanto severos, muito menos perder a vida. E a nossa população está a acatar. O nosso problema mesmo são as vacinas que não temos em número suficiente. Estamos a fazer um esforço, o governo está a fazer um esforço muito grande, porque a nossa meta é vacinar pelo menos 17 milhões, para estarmos mais ou menos sossegados, que a população que efetivamente precisa. Nós pensamos que pensamos não, portanto, foi feito o trabalho de avaliação e se concluiu que deveria ser de, portanto, 17 milhões, portanto, com faixa etária, etc, etc. Nós aí estaríamos um bocadinho mais sossegados. Mas estamos a ter problemas. Primeiro porque não temos condições monetárias para adquirir tantas vacinas. Mas também porque também as vacinas não estão tão acessíveis em termos de quem pode efetivamente comprar compras. Por isso é que estamos a defender a derogação, portanto, dos direitos de propriedade, pelo menos no que tange ao comércio, para garantir que os nossos países possam produzir vacina. Porque não há de ser possível com uma dezena ou uma dezena de vacinas ou um bocadinho mais. É preciso olhar para, portanto, a população mundial, olhando para os números, para efetivamente termos responsabilidade. E os países que têm condições, que apoiem os que têm tanto menos condições, porque, como eu disse ontem, a Covid está ligada ao direito à vida. E nós precisamos de salvar as vidas como o bem supremo que o ser humano tem, como o direito fundamental. Dos fundamentais, esse é o primeiro direito. E para concluir, queria escutar um pouco da senhora como é ser uma mulher na política num lugar que a gente sabe que é majoritariamente dominado pelos homens. Bom, não sei como falar de mim, é tão difícil, não é? Consigo falar de tudo menos de mim. Mas eu vejo-me como uma pessoa que age com todos normalmente e tem o apoio de todos. Eu nunca senti resistência masculina, nunca. Talvez porque também treinei, nos treinos nós também tínhamos, não treinei num grupo só, treinei num grupo feminino, mas depois no trabalho do dia a dia, como soldado, ou como comissária política, porque já fui comissária política, eu sempre me senti trabalhando com homens e com mulheres. E fui assumindo responsabilidade, mas também olhei para homens e mulheres da mesma maneira. É verdade que, bom, às vezes é preciso puxar um bocadinho as mulheres, não é? Porque essas coisas de igualdade, as pessoas são iguais quando têm oportunidades iguais, é preciso puxar um bocadinho mais. Mas, sinceramente, eu sempre me senti bem e sinto que não... Em Moçambique nós ultrapassamos barreiras. As lideranças moçambicanas foram muito proativos, muito determinantes na questão do género, mas homens e mulheres moçambicanos também sabem o que querem. Eu costumo dizer uma coisa muito interessante, para mim, não é? Costumo dizer que quando uma sociedade não dá direitos iguais a homens e mulheres, numa situação em que as mulheres são a maioria, quem perde é a sociedade. A mulher pode se sentir mal, pode se sentir não valorizada, pode sentir que a autoestima até pode ficar afetada, mas no fim, portanto, quem perde é a sociedade. Porque não vai contar com a inteligência, com a sensibilidade e com a energia mesmo também de homens e mulheres. E as nossas sociedades precisam.
Então eu creio que nós moçambicanos aprendemos talvez mais rapidamente porque tivemos lideranças desde o presidente Samora Machel, presidente Mondlane, presidente Samora Machel, estou a falar antes da libertação, presidente Samora Machel, presidente Chissano, presidente Guebuza e presidente Nhusi, todos foram de facto proativos e determinados a tanto catapultar a posição da mulher. Então se calhar por isso mesmo nós temos algum caminho facilitado, mas é um desafio, não é? Eu costumo dizer que, bom, eu costumo buscar forças porque não gostaria nunca que dissesse que alguma coisa falhou porque sou mulher. Não por minha causa, mas porque pode prejudicar outras mulheres. E eu não quero isso, né? Eu quero ver as novas gerações a terem maiores e mais direitos do que eu. Então, esse pensamento ajuda-nos um pouco como mulheres. Quando eu estava no Parlamento, por exemplo, numa primeira fase eu sentia que havia poucas mulheres. Mas quando eu saí, havia muitas vezes mais mulheres inscritas do que homens. Então significa que houve câmbio, houve mudanças positivas. Estou a falar do Parlamento, mas toda a nossa sociedade, portanto, estou a falar da situação política, econômica e social. Onde eu sinto, não sei em Moçambique, precisamos de evoluir um bocadinho mais é no campo econômico. No meu país, no campo político, nós estamos muito bem. No campo social, porque a cultura muda com a prática da vida. Também houve alguma mudança. Há de haver um outro machista, isso é normal, né? Mas efetivamente os homens mudaram e continuam a mudar. Eu acredito que os meus filhos não vão pensar como pensam, portanto, o meu marido, como pensa o marido da minha mãe, que foi meu pai, etc, etc. Portanto, as pessoas vão mudando. Mas também o facto de as mulheres olharem para a emancipação, para a equidade do género, não como uma coisa que veio para pôr homens e mulheres em disputa. Isso já é muito bom. Porque quando você tem uma relação de disputa, sabe o que acontece? O que acontece é que as pessoas ficam a disputar, nem vê as vantagens de um bom relacionamento. Portanto, eu penso que isso funciona e funcionou bem. Eu sinto que nós temos essa vantagem. Agora, no campo econômico, não. Acho que ainda precisamos fazer um bocadinho mais. Nós temos muitas conquistas no campo econômico, mas quando eu olho para a pirâmide, sinto que ainda estamos a precisar fazer mais para chegar lá no topo. Há algumas ilhas, não? As ilhas sempre existem, mas estamos a precisar de fazer um bocadinho mais. Mas estamos aí para lá. Para a gente encerrar a entrevista, tem mais alguma mensagem, alguma questão que a senhora gostaria de trazer para a gente ainda hoje? Bom, talvez voltar a dizer o que disse ontem. Penso que o mundo inteiro tem que se unir para lutar contra as descontinuidades. Este mundo é de todos e nós todos devemos nos dar as mãos. Devemos nos dar as mãos para vencer a Covid, devemos nos dar as mãos para lutar contra as mudanças climáticas, devemos nos dar as mãos para lutar contra o terrorismo, para termos um mundo melhor para nós, para os mais jovens e para as gerações vindouras. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Estivemos então conversando com Verônica Macamo, da delegação de Moçambique.